Esta é uma mensagem áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada no Templo de Hathor, no Egito, durante o Tour de Cryon, realizado de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós nos encontramos no Templo de Hathor. Meus queridos, eu estou pedindo ao meu parceiro para que vá devagar. Há um grande misticismo aqui. Há mensagens aqui além do que os egípcios sabem que está aqui. Meus queridos, eu gostaria de revelar algumas informações esotéricas, coisas em que não necessariamente se acredita por aqueles que ensinam aqui. Então haverá uma grande controvérsia. Eu peço permissão para os ancestrais e os antigos para esta informação novamente. Nós começamos a dar isto a vocês no templo de Ísis. E agora nós revelaremos o resto da história. Literalmente escritas nas paredes aqui estão as histórias que vocês deveriam saber, mostrando coisas que nem mesmo os egípcios estão conscientes. Meus queridos, essa cultura é especial porque ela começou com o conhecimento da luz. Apenas poucas culturas começam com a verdade. E esta foi uma delas. Desde o início, eles falam sobre o Deus dos céus, o processo de ascensão, o significado da luz, os templos de luz, e eles estavam preocupados com as estrelas e o pós-vida. A maioria das culturas não chega lá. E esta começou lá. Houve algumas outras também. É quase como se eles tivessem professores quando chegaram. E eles tiveram. Meus queridos, eu quero levá-los para algum lugar. Eu quero levá-los para a história. A história deste planeta em termos esotéricos. Nós ensinamos, desde que Cryon chegou aqui, que é a história da criação, a história de Adão e Eva, é a história de terem sido semeados pelas estrelas. E aqueles que são responsáveis são aqueles da constelação das 7 irmãs. E é de lá que a sacralidade dos 7 veio, por todo o planeta. Nós ensinamos que vocês têm a energia feminina, a compaixão da mãe. Em nossa primeira canalização nesta terra, nós dissemos que nós revelaríamos estas coisas. Nós também dissemos que, por mais vocês voltem no tempo, no Egito, por mais distante que vocês possam ir no passado, quanto mais vocês estudarem a antiguidade, mais importantes as mulheres se tornam. Esta cultura não é a única. Eu quero levar-los para algum lugar. Eu quero levar vocês de volta para os aborígenes. A cultura deles, já documentada, tem 10 vezes a idade do Egito. E se vocês estudarem a cultura deles, eles dirão que a história da criação veio dos pleiadianos. Os aborígenes não constroem estruturas. Não há escrituras nas paredes. Ao contrário, eles deixam canções para serem aprendidas ao longo de muitos quilômetros. Sua história está escrita nas canções. E eles têm lugares sagrados, até mesmo hoje. E eles dizem que os pleiadianos são a semente criativa do planeta, mas mais do que isto. Meus queridos, eu quero que vocês compreendam isto. Se vocês forem para os lugares sagrados dos aborígenes hoje, todos eles são administrados por mulheres.
E há mais. Há lugares onde vocês não podem ir e que está ao redor da rocha sagrada deles. E se vocês perguntarem a eles por quê, eles dirão que é porque aqueles cujos nomes não podem ser pronunciados ainda vivem lá. E quando vocês perguntam como isso é possível, eles dizem que é porque eles são interdimensionais. Agora, eu levarei vocês para a Ilha de Páscoa, no meio do hemisfério sul, no Pacífico. Se vocês perguntarem a eles quem foi a fonte criativa naquele pequeno lugar, eles apontarão para uma estátua e dirão, foram os pleiadianos. Eles falarão sobre os 7 viajantes. Se vocês forem para as Ilhas Havaianas, no meio do Pacífico, tudo aquilo que era ensinado desde o início é sobre aqueles que vieram das estrelas. Há uma kahuna com vocês, perguntem a ela. Qual é realmente a história? Nós dissemos que aquela ilha em particular foi isolada e era chamada de Lemúria. E ela tinha professoras mulheres e que muitos sentem que ainda estão lá. Deixe-me levar-lhes para o Antigo Egito. Vocês estão no templo de Hathor. Os egípcios, mesmo que eles tenham deuses interdimensionais, são extremamente lineares. A linearidade é esperada de uma consciência tridimensional de um ser humano. Portanto, tudo que são seus deuses e sua mitologia centra-se ao redor de procriação linear e as regras do nascimento. Vocês têm o Pai, o Filho. Até mesmo os deuses são assim. E vocês veem a progressão deles e os nomes que eles têm. Mas eles dizem que eles são interdimensionais. Agora, vá devagar, meu parceiro, pois a próxima parte é o que eu quero que vocês compreendam. Como vocês descreveriam algo que é multidimensional? Difícil. Mas a ciência vem e faz isso para vocês. Coisas que são multidimensionais estão frequentemente fora de sua realidade. Elas estão em um círculo de tempo que pode ir em ambas as direções. Não há tempo em uma área multidimensional. E os egípcios, eles admitiram que os deuses são interdimensionais, multidimensionais. E, no entanto, eles não reuniram estas coisas. Há indígenas, tanto na América do Norte quanto do Sul, que também acreditam nos pleiadianos. Eles também falam, muitas vezes, sobre mudar de forma, onde uma alma, ou corpo, ou um Deus pode mudar-se para outro. E desta forma, a cultura permanece consistente com relação aos ensinamentos. No Tibete é similar. Uma alma reencarnaria e continuaria o ensinamento como o Lama. É um sistema em 3 dimensões que permite um espaço multidimensional. Meus queridos, aqui está o que eu quero dizer a vocês. Há mais do que apenas uma Hathor. Há as Hathors. Elas são primas próximas, se quiserem chamar assim, dos pleiadianos. O que é que as culturas têm em comum e que dizem que são semeados a partir das estrelas? Todas elas são mulheres. Os ensinamentos vêm das mulheres. Eles precisam ser assim, pois elas são a vaca sagrada, vocês poderiam dizer. Elas representam a Via Láctea. Vocês acham interessante que a deusa do amor e da compaixão e da Via Láctea, de alguma forma, se relacionaria com a atual precessão dos equinócios? Pois esta informação é sobre o centro da Via Láctea. Aqui está o que vocês precisam saber. Houve muitas Hathors. Elas são as professoras originais. Agora, este grupo já experimentou isto. E há um motivo por nós termos feito algo. Deixe-me dizer-lhes o que aconteceu esta manhã com este grupo.
10 de cada vez. Vocês foram levados para uma pequena sala sem nenhuma luz. E vocês ficaram agrupados em um espaço com uma estátua muito escura. E foi dito a vocês que naquele lugar chamado Karnak, que a estátua era mística demais para ser removida. Havia o medo, porque eles podiam sentir e perceber algo que estava lá. Não havia nenhuma luz. E, no entanto, quantos de vocês perceberam algo? Não energia, mas vida. Ainda estava viva. O misticismo de tudo sobre o que nós falamos é o fato de que as Hathors ainda estão aqui. Elas são as professoras originais, elas são a semente biológica do Egito, elas são aquelas que ensinaram originalmente sobre os templos de luz, sobre a escadaria para o céu, dando a esta cultura uma vantagem inicial, permitindo que ela encontrasse sua própria consciência através de 6 civilizações, 3.000 anos. Era aquela que eu não nomearei, aquela na sala escura. Era uma Hathor. Sim. E vocês sentiram. Vocês sentem isto aqui? Porque nas paredes que foram interpretadas para vocês está a história do Adão e Eva do Egito. Este é o jardim. E a história é aquela que é a mesma história que os pleiadianos têm na Austrália, Ilha de Páscoa, América do Norte, América do Sul e Havaí. Todas mulheres, todas professoras, sobre a beleza de Deus, sobre a maravilha do céu, sobre a dualidade, o início da dualidade da humanidade. Mais do que apenas uma Hathor, porque elas continuaram habitando outros nomes de outras deusas que eram professoras mulheres. E vocês experimentaram uma nesta manhã. Então vamos nomeá-la. Não o nome que foi dado a vocês. Aquele cujo nome, na verdade, não pode ser pronunciado. Elas ainda estão aqui. E aqueles que estudam o misticismo oculto do Egito sentiram isto desde o início. Esta é a história que eu queria contar a vocês hoje. Então, ao finalizar, novamente eu direi. Eu quero que vocês compreendam que você sempre beba do Nilo. Pois esta é a mãe. Esta é a vida. Conforme vai diretamente para o coração desta grande terra. E assim é.